Olá, você está no Conecta, o podcast do Clube de Empresários de Pouso Alegre, Minas Gerais. Estamos aqui com a nossa querida Fran e a nossa convidada Ana Júlia. Digam olá. Olá, bom dia, gente. Sejam bem-vindos mais a um podcast Conecta. E hoje a gente está recebendo a advogada Ana Júlia. Fala um pouquinho pra gente, Ana, de você. Bom dia, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É muito importante estar aqui, até mesmo para conversar com os empresários, né, que assistem esse podcast. Apesar de muito jovem, eu já tenho a mente empresária há muito tempo. Então, tem muitas coisas legais que a gente vai poder falar nessa conversa que vão agregar aí para todas as áreas. Apesar de eu ser advogada, a mente do empresário é uma só, né? Então, a gente consegue enriquecer em todas as áreas. Nossa, Ana, você é muito jovem, mas me brilha os olhos saber que você pensa assim. Exatamente. Por quê? O empresário, ele precisa de ter sempre ajuda de um outro profissional para conseguir conquistar aquilo que ele almeja. Então vamos falar sobre a sua área de atuação. Conta pra gente aí, que ela é um pouco curiosa. Sim. Explica pra gente, vai. Então, eu sou advogada previdenciarista e eu tenho o meu foco nas gestantes e nas mamães também. Não só gestantes, como mamães. A atuação com o INSS é bem complicada, né? E a gente sabe muitas injustiças que acontecem. E o meu foco foi em ajudar justamente as mamães, que a Fran é mamãe, ela sabe que quando a pessoa ela está gestante, ela fica extremamente sensível. Sim. Acontecem muitas coisas na vida de uma mamãe. Então, eu tenho esse jeito doce, às vezes as pessoas nem acreditam que eu sou advogada, né? Porque o advogado tem aquela... eu sou advogado. Causa até medo, às vezes, né? E eu justamente fui levada para essa área das mamães. Acredito que primeiramente por um propósito de Deus, né, para ajudar essas mamães, mas para garantir que elas, no momento tão lindo, né, tão gostoso que é a maternidade, que elas tenham, de fato, os seus direitos preservados, porque a gente sabe que o INSS é muito falho, comete muitas injustiças, então eu tô ali para caminhar lado a lado com as gestantes e também com as mamães que já ganharam, né, os nenéns, para assegurar que todos os direitos dela como mamães venham ser garantidos. Que bacana, eu acho que nesse momento, quando a mulher... Você passou, não pela gestação, mas você tem 2 filhos. Eu considero que eu gestei também. Porque o pai acompanha muito esse processo, né, Sim. todo. E eu acho que a segurança nesse momento é fundamental. Então, você saber que você tem uma segurança ali de alguém que está te apoiando, mas acima de tudo também uma segurança financeira, faz toda a diferença para que a gente possa encarar esse processo de uma forma mais tranquila, né? Exatamente. Que bacana o seu trabalho, curioso. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar, sabe? A gente sempre ouve falar do... advogado normal, né? Criminalista, civil. Mas assim, com um olhar direto para mamães e bebês, é muito bonito, muito bacana. Eu acho que é muito de um propósito mesmo, né, Júlia? Sim. E hoje, como são seus clientes? Conta um pouquinho pra gente. Como que as pessoas te encontram? Como que você consegue clientes, na verdade? Como é a sua carteira de clientes? Então, para iniciar esse assunto, vou explicar rapidamente o que é que eu faço, né? Porque eu sou advogada de mamães, mas e o que eu faço? O INSS tem um benefício para mamães que é chamado salário maternidade. Uhum. E esse benefício, antes de 2025, que foi quando houve uma alteração no entendimento, ele era necessário pelo menos 10 contribuições daquela gestante, daquela grávida, para ela conseguir ter direito a esse benefício. Que ele tem ali o valor de mais ou menos R$ 6.400. É um benefício que ela pode receber assim que ela ganha neném. Então, antes, praticamente ninguém tinha, ainda mais as mamães, né, que nunca trabalharam, baixa renda, é impossível terem contribuído
por 10 meses, né, para ter direito a esse benefício. E desde 2025 houve uma mudança de entendimento que com apenas uma contribuição ela já tem direito a receber esse valor quando ela ganhar neném. Então, durante a gestação mesmo, ela consegue se planejar, se preparar, né, fazer essa contribuição, não precisa mais contribuir por 10 meses, contribuindo uma vez da forma correta. Quando ela ganhar o neném, ela vai conseguir receber esse benefício. E, como eu falei no início, hoje em dia eu tenho clientes no Brasil todo. Eu sou aqui de Pouso Alegre, mas a minha cartela de clientes aqui na cidade é muito pequena, porque eu atendo o Brasil inteiro, todos os estados. Até quando eu olho mesmo, eu falo, nossa, como que aconteceu isso? Curioso. Eu comecei a produzir conteúdo para internet. Sim. E especificamente pelo TikTok. E uma coisa muito interessante é que quando eu iniciei na advocacia, eu não produzia conteúdos diretamente para clientes finais, né? Eu comecei a gravar conteúdos ensinando outros advogados a como iniciar na advocacia, porque a gente sabe que quando a gente está iniciando alguma coisa, a gente vai lá, a gente procura um vídeo de como que faz. Igual, tenho certeza que todo mundo que vem aqui no podcast procura vídeos antes, né, para saber como que são as perguntas. Então, eu comecei a gravar conteúdo para outros jovens advogados que estavam iniciando, para não ficarem perdidos quando forem fazer alguma coisa. Então, eu ia fazer alguma audiência, eu gravava, falava, olha, quando você chegar, você tem que fazer isso, você tem que sentar em tal lugar, para aquelas pessoas saberem, né, agir quando for a vez delas. E uma das minhas primeiras clientes foi de salário maternidade. E então, eu gravei um vídeo no TikTok ensinando outros advogados a como fazerem o benefício, como que dava entrada, quais eram os documentos necessários. E não sei se vocês sabem, mas o TikTok é uma rede que expande muito rápido. Diferente do Instagram, né? Diferente do Instagram. E eu gravei esse vídeo ensinando outros advogados. Só que o que aconteceu? Acabou atingindo mães. Então, esse vídeo que eu postei ajudando outros advogados, ele explodiu no TikTok, ainda mais porque era uma alteração recente na lei, né? Então, quase nenhum advogado estava falando sobre isso, quase ninguém sabia sobre isso, então o meu vídeo acabou viralizando. E quando eu fui vendo, assim, o meu WhatsApp tava lá lotado de mensagem, e eu, de onde tá vindo isso? Aí que eu fui ver meu TikTok, meu vídeo tinha viralizado. Que isso, que legal. Você foi monetizada por isso? Não, por enquanto não. Olha só. Ó, tá vendo? Tá na hora de ser monetizada. Então quer dizer que foi sem querer. Foi sem querer. Mas dizem que tudo que é de Deus é assim, né? Sem querer, não tem uma explicação lógica. Algo que acontece. Sim. Não foi sem querer, porque você tinha ali um propósito, ensinar a advogado a questão da abertura do benefício da licença maternidade. Explica pra gente hoje. Aí isso aconteceu em que ano? Foi em 2025, foi ano passado. O ano passado. E aí você pegou aquela situação que deu certo, muito esperta, aproveitou o gancho e se desenvolveu para aquela área. Exatamente. Mas precisa de uma especialização específica para um advogado, por exemplo, se um advogado quiser seguir por esse caminho, ele precisa de alguma especialização ou não? Somente a formação dele já é o suficiente? A formação dele já é suficiente, só que o diferencial é que é necessário conhecer a fundo as normativas do INSS, porque a gente não aprende isso na faculdade, não com tanta profundidade. Porque a cada dia é uma portaria nova, cada dia é uma mudança de entendimento diferente. Então, a área previdenciária, ela exige o constante estudo, porque, de verdade, não é exagero, todo dia tem uma nova portaria, então precisa estar atento ali todos os dias. Então, o curso de direito, ele vai te dar uma noção básica do direito como um todo. Só que a área previdenciária, ela é muito específica, e ainda mais como a gente sabe que o INSS, uma coisinha errada que a pessoa faz, né, ele já indefere o benefício dela.
Então, é uma coisa que eu gostaria de falar que é importante, a pessoa ela consegue sim dar entrada nos benefícios do INSS sozinho. Pelo portal do Gov é gratuito, você não precisa pagar para dar entrada. Só que o INSS aproveita disso porque a pessoa não tem aquela habilidade, técnica, né? Ela não tem habilidade e aí ela acaba anexando o documento errado, acaba faltando muitas vezes o documento, a pessoa contribui de forma errada. Então, ter o apoio ali de um advogado é ter um benefício concedido. Porque muito detalhe assim que as pessoas não conhecem faz muita diferença. Faz muita diferença de um benefício negado para um concedido. Uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: o prazo. Por exemplo, eu sei que às vezes o cara, não vamos na licença maternidade, vamos num acidente de trabalho. O cara quebrou lá uma mão, vai ficar um tempo afastado e ele depende daquele salário da empresa. Sim. A partir do momento que ele entra no INSS, a empresa não tem obrigação de pagá-lo. É o INSS que vai pagar. Sim. E existem muitos casos que a gente vê que a pessoa demora 3, 4 meses e fica sem receber mas aquele nada. pai de família fica 2, 3 meses sem receber, aguardando o benefício. Sim. Que loucura! Isso é uma falta de respeito com o cidadão, né? Aí já vamos lá pro lado do governo. Sim. Poxa vida, tinha que ser um negócio mais rápido, né? Tem alguma forma de agilizar isso? Então, e muitas vezes demora aí 4 meses para a gente ter uma resposta e às vezes a resposta ainda vem negativa. Nossa, imagina. Então, é uma injustiça, porque eu lido mais com grávidas, então não é questão de vida ou morte, mas tem pessoas acidentadas, tem pessoas doentes num leito de um hospital e ainda assim o INSS, não, ela tá apta para o trabalho, pode voltar, não vou pagar benefício nenhum. Quando há essa demora excessiva, a gente tem um mecanismo judicial que é o mandado de segurança, que ele, inclusive, é um remédio constitucional, né? Ele tem tanta força que é quando o INSS, ele deve agir, mas ele fica ali inerte. Então, ele está se omitindo. E ele é usado quando há violação de direito líquido e certo. Um direito líquido e certo muita gente não é sabe quando disso. Aquele direito não precisa você ficar produzindo prova. Já é mais do que evidente que aquela pessoa tem aquele direito. E o INSS está simplesmente se negando a responder aquele direito que aquela pessoa tem. Então, muitas vezes, infelizmente, a pessoa às vezes morre e não recebe do INSS. E é o que a gente vê com a aposentadoria, né? Muitas pessoas acabam morrendo e a aposentadoria às vezes não chega, porque demorou tanto o processo que acontece isso. Uma outra dúvida, Júlia, hoje você trabalha só com cliente final ou você tem também empresas que querem fornecer esse benefício para elas, como que é? Somente com cliente final só mesmo. Com cliente final. Uhum. É importante saber, porque às vezes existem, né, empresas que trabalham com muitas mulheres, né? Isso. E aí pode pintar essa dúvida. Sim. Agora, uma outra coisa que eu sempre tive uma dúvida é essa história que o INSS uma hora vai quebrar. Como é que funciona essa estrutura? Porque vamos pegar, o Brasil ainda tem uma população crescente, ainda tem gente contribuindo, diferente de alguns países que têm muitos idosos, o Brasil ainda tem muita gente ativa. Como é que é essa história? Por quê? Vai quebrar por falta de organização, por falta de contribuição, porque o país está ficando velho? Quais são os parâmetros? Eu não acredito que vá acontecer isso, não por falta de contribuição. Porque hoje a gente tem os segurados obrigatórios, né? Todas as pessoas que elas possuem ali alguma fonte de renda, elas são obrigadas a contribuir com o INSS. Então, se uma pessoa ela trabalha com registro, o empregador já vai automaticamente recolher a contribuição previdenciária. Uma pessoa que tem um MEI, ela tem que pagar a DAS dela certinho.
Uhum. Pessoa que tem empresa tem que recolher o INSS. Então, por falta de contribuição, eu não acredito que o INSS vá quebrar, porque sempre vão ter os segurados obrigatórios. E quem hoje precisa de algum benefício, né, seja um benefício temporário ou um benefício para a vida, uma aposentadoria no caso, essas pessoas elas estão sendo sustentadas por quem está pagando. Então, os trabalhadores, né, os empresários, eles pagam os benefícios de quem O imposto, de né? quem O tá empresário, no precisando. caso. Isso. E assim sempre um vai contribuindo pelo outro. Mas tem a questão também das fraudes. Então, como a gente vê todos os dias, né, escândalos De com grandes relação ao empresários, né? INSS, o rombo é gigantesco. Mas ainda assim, é muito dinheiro. É muito Não tenho dinheiro. dúvida, é muito dinheiro. E muitas pessoas não recebem o que é delas por direito. Por falta de informação, por injustiça mesmo do INSS. Então, tem muita gente que precisaria estar recebendo, não está. Às vezes até vai morrer sem receber. E muitas pessoas que nem sabem que têm direito, que também não estão recebendo. Que é o exemplo das mães mesmo, né? Muitas mães não sabem que têm direito a receber o salário maternidade, não correm atrás e nunca vão receber. Aqueles outros benefícios, você atua também, Júlia? Por exemplo, o LOAS, aquele que eu acho que é um benefício, né, de quem tem UTEA, né, alguma deficiência. Você também atua nessa área ou não? Sim. E uma coisa interessante, eu atuo bastante com o LOAS, que é para pessoas com deficiência. Muitas mães que fazem o salário maternidade comigo já também me procuram por conta de terem filhos autistas. Então, o BPC LOAS, ele é um benefício para pessoas com deficiência que também são baixa renda. Então, tem esses dois critérios para receber o LOAS. Tem que ter uma deficiência de longo prazo e também tem que ser baixa renda. E não é simplesmente falar, eu sou baixa renda. Tem que ter inscrição no CadÚnico, a renda não pode ultrapassar um certo limite. E é outra coisa também que muitas vezes é injusta, porque às vezes passou R$50 da renda da pessoa, o INSS vai e indefere. R$50. Uma pessoa, no autismo, por exemplo, diversas terapias que aquela família tem que São pagar, caros, que são tratamentos, caras, e aí passa o valor irrisório, o INSS não atende os critérios de renda. Olha só. E o teto hoje do INSS para aposentado, qual é o valor? 9.800. 9.800. Independente da contribuição? Independente. O INSS não vai pagar nenhum valor acima disso. Entendi. Agora, uma coisa curiosa, eu não sei como que funciona, eu ouvi dizer, militar, o cara foi militar lá do exército, e aí aposentou, faleceu, passa para a esposa. Aí depois para a filha. Isso é a pensão por morte. Então. É só o militar que tem direito, isso? Não. Todas as pessoas que por exemplo, o pai faleceu. Os dependentes daquele pai, se ele tiver contribuições em dia certinho, podem receber o benefício do INSS. Então, não é somente o militar. E aí recebe até a maioridade? Como que é esse benefício? Se for esposa e já tiver, por exemplo, acho que são 10 anos, não atuo muito bem, mas eu tenho uma noção nessa parte. Se tiver, por exemplo, 10 anos de casamento, a pessoa vai conseguir receber a pensão por 20 anos. Se for mais de 25 anos de casamento, aí é vitalício. Então, e aí a questão de passar para a filha? A filha é até os 21 anos. É até 21 anos. Porque depois ela já se desenquadra como dependente. Então, mas isso mudou recente ou faz tempo? Foi com a reforma da Previdência, em 2019. Então foi recente. Porque eu acho um absurdo. A moça não casa? Não, para não perder a pensão, é o que a gente vê hoje em dia, né? É uma das formas de fraude, né? A pessoa não casa no papel. Ela é casada. É casada, mas ela não quer oficializar. Por quê? Porque se ela oficializar, ela perde porque a pensão. Ela tinha a gente pensão. conhece inúmeras pessoas que fazem isso, né? Tipo, eu já conheci várias pessoas. Não posso casar porque senão eu perco a pensão. É aí que o que precisa não recebe. Exatamente. E o que às vezes o que não precisa. Isso a gente vê até mesmo do benefício do Bolsa Família. Eu conheço, por exemplo, pessoas que recebem um benefício, o auxílio
auxílio do governo, e não precisa. Eu conheço pessoas que são empresários. Mas fala porque ele isso. não declara renda, ele simplesmente, ele não faz essa declaração de renda, ele vai lá e forja isso tudo para poder receber R$ 600. E Sim. o Bolsa Família é um cartão? Sim. E você pode ir na padaria, passar o cartão e tudo bem? Se aceitar ele, sim, ele é como se fosse um cartão de débito. Exatamente. E uma coisa que você estava falando aí agora que eu me lembrei, eu tive uma cliente de salário maternidade. Cliente não, ela foi uma pessoa que entrou em contato, porque tem clientes que a gente precisa demitir, né? E, Boa. e ela É. entrou em contato comigo para receber o salário maternidade. E aí ela começou a fazer diversas perguntas, assim, falando se o salário maternidade iria cortar o LOAS dela, se aconteceria algo assim. E aí eu falei, não, se você fizer da forma correta, ele não corta. E aí ela mandou para mim o CAD único dela, e como eu falei, o LOAS é para pessoas de baixa renda. E aí eu vi no CAD único dela que a renda dela tava tipo R$ 5.000. E aí eu pensei, como que essa mulher tá recebendo o LOAS, sendo que a renda dela tá muito- R$ 5.000, e para você receber um LOAS, a sua renda 400, por né? família tem que estar R$ 150 per capita na família? Aí eu falei, tem alguma coisa errada com essa mulher, porque não existe isso, uma pessoa que recebe somente o Bolsa Família, vai fazer o cálculo, dá lá R$ 100 por pessoa na família, tá tendo o LOAS indeferido, e ela com renda de R$ 5.000 com LOAS ativo. E aí eu enviei isso num grupo de advogados que a gente troca ideias, e aí eles falaram que acontece mais do que a gente imagina, de pessoas, de instituições, né, fraudarem documentos, e eu fiquei chocada, porque eu não imaginava que era assim, a pessoa, e como que a pessoa tem coragem, né, de Eu conheço forjar ali pessoas, uma né? renda, sendo que ela tem uma renda alta, ficar recebendo benefício. Ficar de 600, R$ 700, né? Então, É absurdo mesmo. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Júlia, você falou que você sempre teve a mente de empresária. E trazendo para esse contexto agora, como que é a Júlia empresária? Hoje eu sei que você tem um escritório e você tem pessoas, inclusive, que trabalham para você. Esse crescimento foi muito rápido, né? Vamos se Sim. dizer assim, desde a época que você começou em 2025, a gente está falando aí de um ano, menos de um ano. E hoje você já tem pessoas que te auxiliam ali. Como que é a Júlia nessa visão empresária? Então, desde que eu iniciei a minha advocacia, eu quis fugir daquele advogado imagem, né, modelo, que fica o dia inteiro no escritório fazendo petição. Eu já vim de uma mente de produção de conteúdo, de separar o escritório em setores. Então, ainda quando eu estava sozinha, eu já tinha em mente, olha, eu tenho um setor de marketing, eu tenho um setor de Olha que bacana. um setor comercial, um setor financeiro. Então, eu fui dividindo por etapas. E a maioria das coisas, para estruturar ali meu escritório, eu fui aprendendo assistindo vídeo na internet. Eu não tinha muito de onde tirar para começar. Então, o que eu vi ali na internet de como viralizar um vídeo, como fazer um vídeo bom, Como fazer um comercial, um bom setor Exatamente. comercial. Eu assistia muitos vídeos de como atrair a pessoa ali, fazer um bom gancho para a pessoa assistir meu vídeo. Então, eu aprendi que eu vou pescar ali a pessoa nos primeiros 5 segundos do meu vídeo. Então, não importa eu começar um vídeo, olá, meu nome é Ana Júlia, eu sou advogada. A pessoa já pulou meu vídeo quando eu falei isso. Exatamente. Eu tenho que exatamente pegar ali na dor daquela do meu público, por exemplo, no meu caso. Você que está grávida, nunca contribuiu para o INSS, saiba que você pode receber um benefício de mais de R$ 6.000. Nisso, aquela pessoa já ficou no meu vídeo. Então, eu tenho que, nos primeiros segundos ali de vídeo que eu vou gravar, eu já penso, quem eu quero atingir com esse público? E isso eu aprendi assistindo vídeo. Eu pesquisava ali não sei se vocês usam, né? Porque é mais uma rede social mais jovem, mas o TikTok hoje ele virou o novo Google. Será que é a barba branca? Eu não sei, vocês perceberam, né, gente? Que Não, é mais porque jovem, né? o TikTok é uma rede social mais jovem. Não tenho dúvida. e Eu nem todo- tenho TikTok. Também não. E, gente, praticamente é o novo Google. E ainda tem um bônus, porque tudo que você pesquisa ali tem a informação com vídeo. Eu não tinha, vou ter Então- a partir de agora, Ó. depois que essa informação que ela me passou, que foi muito produtiva, a partir de hoje eu vou instalar meu TikTok, vou instalar aqui, Eu vou vou fazer um também. TikTok, você faz que eu vou te seguir no TikTok, você me segue, a gente já vai ter 2 Então, Ana seguidores lá, Júlia, nós entendeu? vamos fazer o seguinte agora, ó.
Você falou que não pode falar assim, olá, tá. Então calma, para agradar aos nossos associados. Você vai passar suas redes sociais e vai dar uma sugestão para uma abertura do nosso podcast. Boa, que bacana. Passa para ir para a câmera as suas redes sociais para que o pessoal saiba onde te encontrar. E depois nós não vamos falar mais de previdência, nós vamos falar de como é que eu vou atingir alguma coisa. Pode falar. Meu nome é Ana Júlia, meu Instagram é anajuliafranco.adv. E se você é empresário e você não consegue prospectar clientes, fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar uma dica infalível para você aumentar esse faturamento de vez. Ana Júlia, Nós já vamos ficar no você vídeo dela, né? precisa entrar no clube, meu bem. Olha lá a produção apagando o negócio. Vai, o que você acha que a gente deve mandar aqui, ó, para pescar esses caras? Então, como eu falei, a gente sabe que tem um vídeo lá que não atraiu a gente nos primeiros 5 segundos, a gente vai pular. Isso. Então a gente tem que fazer o máximo, falar uma coisa importante que eu lembrei. Se você quer atingir alguém, você tem que mexer com as emoções dela. E o que é a principal emoção do empresário? A ganância, gente. Vamos falar a verdade, ele quer crescer, ele quer ganhar dinheiro. Então, o que a gente tem que falar no início do vídeo? Você quer ganhar 10 milhões de reais? Fique aqui nesse episódio. Viu? Olha só. Eu sou tiozão, eu não Estamos leio chegando ao fim de mais um Que podcast. Que pena, foi muito bom. Podemos Foi marcar ótimo. um outro bate-papo, porque tinha muita coisa ainda para conversar. Se aceita uma próxima? Claro. Nossa, que Que bom. Para encerrar, entrega a nossa frase. Nossa. Da sorte para nossa. Faz pra essa você gentileza, ler. meu Ela é anjinho. sua, Leia tá? É a essa, sua mensagem do essa. dia. Leia pra gente. E depois de você ler, me fala em poucas palavras, resumidamente, quem é a Ana Júlia. Nossa! Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Muito bom. Amém. Amém. Eu sou Ana Júlia, sou advogada e eu acredito que, assim como essa palavra veio, eu acredito que a minha advocacia tem um propósito, então eu acredito que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, assim como ele já tem feito. Então, cada vez mais evoluindo, estudando, investindo nas pessoas também que trabalham comigo. Eu acredito muito nisso, que todo mundo vai ali crescendo junto. E a advocacia não é para ser algo maçante, algo chato. É para ser visto como uma empresa mesmo. E isso faz toda a diferença no negócio. Muito bem. Muito obrigado. Estamos encerrando mais esse episódio. Eu agradeço a sua presença. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.